Olá, muito bom dia! Está começando mais um Madrugada Astral, o seu podcast das madrugadas. Lembrando que o Madrugada Astral é uma revista eletrônica que passa simultaneamente tanto na Rádio Vibe Mundial quanto na Astral TV. E para você que quer sintonizar aí a Astral TV, para você que está em São Paulo, você sintoniza pelos canais 33.3 e para você que está em Campinas é o 41.7 e para você que está em Sorocaba, a Astral TV acabou de chegar em Sorocaba, então sintoniza também no 20.1. Prepara o seu café, coloca o seu fone de ouvido para você que aí tá, ou para você que está acabando de acordar, vem junto comigo porque hoje o papo está incrível. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de receber uma convidada super especial. Ela tem um currículo muito extenso, então me perdoem, mas eu vou ler esse currículo todinho, igual eu preparei aqui. Ela é taróloga, pesquisadora, escritora, professora com quase 30 anos de experiências na prática do tarô. Ela também é formada em Direito, pós-graduada em Ciência da Religião, além de possuir uma pós-graduação internacional. Eu fiquei na dúvida, é logoterapia mesmo? É isso aí. Logoterapia e análise existencial. Ou seja, além de ela conhecer tudo sobre tarô, ela também conhece muitas coisas sobre várias religiões e sobre a busca do sentido da vida. Eu falei que o currículo dela é extenso. Além de ela ter todo esse conhecimento, ela também é autora de livros. Um deles é Os Fundamentos da Prática Oracular com Tarô. Também escreve artigos para a área e também fundou o Núcleo de Tarô, um espaço dedicado à prática responsável de tarô. Ela é multifaceta. Além disso, ela também tem o seu próprio podcast, o Taraloguês. Ou seja, gente, eu estou muito nervoso para esse encontro com vocês, mas eu tenho a honra de receber aqui conosco nessa madrugada Kelma Mazieiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para mim é um prazer imenso estar com você aqui. A Kelma, além de eu ter uma profunda admiração por ela, ela também foi minha professora, né, em algumas áreas aí do tarô, em cursos livres. Então, eu estou muito nervoso. Kelma, obrigado. É um prazer ter você aqui. Imagina, eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui. Foi ótimo está sendo ótimo poder ficar com você presencial, te dar um abraço, te ver. É verdade. Nos conhecermos. Muito bom falar de uma coisa que a gente gosta. Então, sim. Maravilha. Tamo junto. Kelma, para iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu li um pouco sobre você, estudei, já conheci o seu trabalho e você trabalha muito com a desmistificação do tarô. Como que é desmistificar o tarô nos dias atuais? Olha, é uma tarefa exigente. Sim. Há muitos anos atrás, quando eu comecei lá, né, em 1900 e bolinha, desmistificar era basicamente olhar para o tarô de um jeito contemporâneo, né? Sair um pouco daquele olhar extremamente mistificado. Uhum. E aí não é uma questão de ser a favor ou contra o misticismo, na verdade era só trazer o tarô para a vida, né? Tirar daquele lugar que às vezes era até um pouco marginal, assim, não no sentido de bandidagem, no sentido de estar à margem da sociedade e de outras práticas. Sendo que, na realidade, a prática oracular ela é muito antiga, ela é muito anterior, inclusive, a várias religiões que a gente tem por aí. Então, a prática oracular, ela sempre, no Brasil, ocupou um lugar muito complicado. Então, antes da internet, desmistificar era falar de tarô nesse lugar, no lugar de, gente, tarô é para todo mundo, você não precisa ter uma religião, você não precisa necessariamente ter uma espiritualidade, você não precisa ter um dom, tarô é estudo. Então, né, tem todo esse trabalho. Quando chega a internet, aí a gente entra num outro
uma outra camada de desmistificação. Aí a gente começa a falar em desmistificar o tarô até no sentido do público entender que, por exemplo, hoje, né, que uma inteligência artificial não substitui um profissional. Sim. Então, hoje a desmistificação ela ganha um outro patamar, entende? Que eu nunca imaginei, inclusive, quando eu achei que já não tinha mais o que falar. Agora a gente precisa Aconteceu falar. Isso. Exatamente. Eu ia chegar até nesse ponto também. Qual que é a sua opinião sobre utilizar o tarô para tirar cartas, para ler o tarô para si mesmo nos dias atuais? Você acha isso uma prática segura? Então, você diz usando o chat GPT? O chat GPT ou qualquer tipo de inteligência artificial. Então, eu acho... Seguro é um termo... né? É uma pegadinha aqui. Sim. Mas assim, eu diria que a gente tem uma questão que precisa ser pensada, que é, se a gente não tiver um senso crítico, realmente não é seguro. Então, assim, a gente só pode pensar num uso, entre aspas, seguro, se a gente começar a cogitar, trabalhar um senso crítico. Sim. Então, ir lá, por exemplo, quer brincar com o chat GPT, tudo bem. Mas é assim, como anda o seu senso crítico? Né? O quanto você está num momento realmente delicado, com a possibilidade, por exemplo, de você ser influenciado de uma maneira complicada. A gente não pode esquecer, e isso hoje é um estudo que eu venho fazendo esse semestre, que eu estou estudando, fazendo uma disciplina na USP, na área de pós-graduação em antropologia, que é antropologia digital. E é uma loucura quando a gente entra nesse universo para estudar. Porque aí a gente começa também a perceber, a partir de autores e de estudos, que, por exemplo, o chat GPT muitas vezes vai falar o que você quer ouvir. Naquele momento. Né? Porque, basicamente, ele armazena todas as suas informações ali. E ele está ali para te agradar. Exato. Então, se você vem e pede um conselho, qual é a possibilidade desse conselho ser imparcial? Sim. Quem alimentou essa inteligência artificial? De onde vem essa informação? Porque, fazendo simulações, a gente percebe que as informações vêm de lugares diferentes e com abordagens diferentes e para agradar a pessoa, para acalmar a pessoa. Então, isso a gente está vendo também, por exemplo, na psicologia, que tem gente fazendo terapia com chat GPT. Exato. E outras... Então, é muito complicado, porque o desmistificar do século XX, hoje, no século XXI, ganhou um peso, eu acho, ainda maior. É uma responsabilidade ainda maior. Porque não é ser contra, não é entrar naquele pique de eu sou contra a inteligência artificial. Imagina, eu estudo isso, eu gosto disso. Não é uma questão de proibir, mas é uma questão de trabalhar com as pessoas esse senso crítico, esse uso crítico da internet, de modo geral, para que ela realmente tenha uma funcionalidade bacana para a gente, né, Cláudio? Senão vira uma coisa insegura, vira uma coisa perigosa. Sim. Sem dúvida. Além do chat GPT, eu vejo muita gente... Eu queria até trazer um pouco da responsabilidade ética também. Como eu te acompanho bastante, vejo você falando muito das redes sociais e tal. Eu vi até que você saiu recentemente, não usa mais o TikTok. Não, eu dei um tempo de TikTok. Dei um tempo de TikTok. Como a gente entrou nesse tema de internet, de inteligência artificial, é um ponto que eu queria trazer também. Hoje em dia nós vemos no TikTok e outras redes muitas lives de tarô. E como a gente falou de falamos de coisas seguras, falamos de responsabilidade, também falamos de ética. Qual que é a sua visão como taróloga? Tem propriedade para falar, há 30 anos trabalhando nesta área, pesquisadora. Qual é a sua opinião sobre as lives de TikTok? Você acha que também a gente entra num ponto ético, porque ali a pessoa tem uma resposta muito, como é que eu posso dizer para você, muito crua, muito solta, sabe?
eu acho que as pessoas não têm responsabilidade, porque uma pergunta ali, uma resposta mal feita pode trazer tantas possibilidades na vida da outra, causar tantos estragos, podemos dizer assim. Como que você vê isso? Então, quando eu começo com então é porque lá vem história. Sim, fica à vontade. Eu tenho pouca experiência, na verdade, com o live de TikTok. Eu entrei, acho que foi o ano passado, né, 2024. Eu fazia alguns vídeos lá que eu já compartilhava no Instagram para facilitar um pouco a vida, aquele pensamento meio de não ter que ficar tanto tempo. E para mim o TikTok foi um espaço de muito pouca, assim, identificação, porque eu achava excessivamente descartável, assim. E aí eu tô falando de mim, que é meu gosto, tá? Não tô falando que o TikTok é... Sim, a gente não estamos generalizando. Exatamente, né? Assim, porque a gente tem que explicar tudo, Sim, então exato. vamos explicar. Para não sermos cancelados. Exato, exato. Porque às vezes as pessoas entendem coisa que a gente nem falou. Então, a intenção não é essa, não é cancelamento de TikTok nem o nosso, né? Mas, para mim, o TikTok era um espaço muito descartável. Eu tinha a sensação de que era um trânsito, tipo aqui, antes de chegar, assim, entre a Estação Paulista e a Consolação, a gente andando a milhão, cheio de gente. E aí, para mim, não fez muito sentido. Então, eu fiquei pouco ali, eu produzi pouco ali. E teve uma experiência só, que aí é o bicho da pesquisadora mesmo, né? Teve uma experiência que eu fiz que eu falei, deixa eu testar como é um ao vivo aqui. E não durou, acho que 10 minutos, porque começam a entrar pessoas assim, ó, meu nome é tal, data de nascimento tal, eu quero saber se o fulano me ama. E eu tava fazendo uma live, tipo, só para testar. Oi, gente, nunca usei a live, como é que é isso aqui? De repente já começa a chegar. E ali eu já falei, realmente é um espaço muito específico, eu não estou sabendo interagir aqui e também não fiz mais live. Segui mais um pouco, mas na virada do ano eu precisava enxugar, estava com muito pouco tempo. E aí o TikTok dançou nessa. Mas assim, não sei mais para frente como vai ser, enfim. Mas a impressão que eu tenho, como eu te falei, eu tenho pouca experiência, mas a impressão que eu tenho de live de TikTok, por exemplo, ou até dessas tiragens, é isso, é uma certa despersonalização. E absolutamente nada contra os colegas que fazem isso. Eu até entendo qual é a ferramenta aí, qual é a estratégia e tá tudo certo. Divulgação, não tem ninguém... Exato. Tá tudo ok. Exato, não tem, imagina, né? Não é nada, tipo, antiético. Mas essa experiência, muitas vezes, dá pro ouvinte, pro consulente, uma noção equivocada do que seria uma consulta. E aí a gente precisa, de fato, pesquisar para ver até que ponto esse processo não descaracteriza a prática oracular personalizada, entende? Então, são coisas que a gente realmente precisa pensar com carinho, de novo, não no sentido de julgar, mas no sentido de o quanto essa experiência em massa, porque é em massa, você sabe como é, assim, rede social todo mundo tira a carta do dia. E eu fico pensando, tecnicamente falando, qual carta está valendo? Exatamente, porque são muitas cartas. Entendeu? Se você que eu escuto? Sim, exatamente. Né? Exatamente. Então, tecnicamente falando, a gente sabe que se a gente fizer um jogo de tarô que tem um prazo de validade de 3 meses, nesse prazo, não é aconselhável você fazer outro jogo. Porque é aquele período, é aquele tempo, é aquele processo que você vai viver para a gente entender o que aconteceu naquele jogo. Agora, você entra no perfil de uma pessoa e ela joga uma carta para você. Você entra no de outra e ela vai jogar outra carta. E ela vai... Até que ponto você não está realmente... despersonalizando esse cliente, no sentido de não sei quem é, e aí ele vai pulando de galho em galho e a gente também perde completamente aí a condição de dar um suporte real, porque na prática verdade, oracular é sobre isso. Sim, e quando a pessoa, digamos que ela está meio desesperada encontrando uma resposta, ela fica mais perdida Cláudio, ainda. ela vai fazer isso.
Ela vai fazer isso. A pessoa Sim. não respondeu aquilo que ela queria. Ou ela não entendeu direito porque está nervosa. Ela vai pingar em outro lugar. E ela vai pular para outro lugar. E chega um dado momento que a gente fala, bom, a pessoa certamente está confusa. Porque como é que ela vai amarrar tudo isso que ela escutou, né? Sim. E a nossa profissão em si, o nosso trabalho, ele acaba se diluindo nisso. Porque se eu posso ouvir 20 profissionais num dia sobre um assunto e costurar do meu jeito, enfim, porque eu, por exemplo, pagaria um profissional para me atender, para ter uma experiência personalizada, para... Então, num dos artigos científicos que eu escrevi, que é daqueles títulos, gente, desse tamanho, assim, então... assim, título de artigo científico, é assim, né? Mas que fala basicamente sobre a mediatização, o tarô e a prática oracular na era da mediatização espiritual. Eu trago justamente esse ponto. O quanto nós profissionais também não colaboramos com essa diluição e essa degradação do mercado de trabalho. Exato. Entendeu? Porque não é o público só. A gente vai lá e taca a culpa no... Ah, o público fica procurando e eu vou lá e eu tenho que fazer. Então, não, você pode fazer de um outro jeito. Você pode procurar oferecer de uma outra maneira. Você pode decupar isso de um jeito que a coisa não fique tão solta. Mas mexer nisso, você sabe como é. Mexer nisso é difícil, é polêmico, é controverso, as pessoas ficam chateadas, enfim. Nós, tarólogos, não temos uma cartilha ética, mas, na sua opinião, ter ética nesse sentido seria um ponto chave do tarólogo em si procurar entender o que ele está fazendo na vida de um consulente? Sim, fundamental. Mas isso já parte, aí a gente vai lá para trás, isso já parte do fato de que muitas vezes a pessoa vai aprender tarô, por exemplo, sem ter a mínima ideia, e aí não precisa ir fundo, não precisa ser um expert, nada disso, até porque tem conhecimento que é chato mesmo e a gente não... Tudo bem, mas assim, é o mínimo conhecimento para a pessoa ter sobre prática oracular, independente de ser com tarô. O que é prática oracular? Desde quando a gente tem registro de prática oracular? Qual é a função da prática oracular para a sociedade? Aí você vai chegar, por exemplo, em práticas oraculares que remetem a mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Onde a pessoa buscava o oráculo, e não é tão diferente do que ela busca hoje, tá? Muda pouca coisa, os dilemas do ser humano não mudam São tanto. os mesmos. Assim, isso não vai mudar. Muda um detalhezinho ou outro, mas basicamente os dilemas são os mesmos. E quando a gente entende qual é o papel da prática oracular para a sociedade, no social, na nossa realidade, a gente tira ele desse lugar marginal que eu te falei no começo, né? E entra num olhar social. Isso faz parte da cultura, isso faz parte da sociedade. Eu vou fazer uma coisa que é milenar. O tarô não é milenar, mas a prática oracular é, né? E qual é a minha função nessa história toda? Entende? O que eu represento aqui? Eu tô fazendo uma coisa milenar que faz parte da cultura, que a sociedade sabe do que se trata na maior parte das vezes, né? Como eu vou fazer isso? De que forma? De que forma eu vou fazer isso? Quem que eu quero ser nesse rolê, entendeu? Não tem problema você querer ser famoso, você querer ser influencer, eu acho que são escolhas, tá tudo certo. Mas é como isso vai ser feito. Então, a ética... Ela passa pelo método mesmo, entendeu? Como é que você vai construir aquilo, né? Ética é também metodologia, é como é que você vai fazer aquilo, qual é a sua abordagem, quais são os seus limites. Lugares chatos de a gente mexer, porque a gente não quer nada disso, a gente só quer ir lá trabalhar, ganhar dinheiro, enfim. Mas... a gente está tratando com outras pessoas, a gente está lidando com vidas de outras pessoas. Ninguém vem jogar... Ninguém não, vai. 1% vem jogar tarô quando está tudo bem. 99% vem jogar quando o bicho está pegando, entendeu? E aí, como é que... Você tem condição de fazer isso? Então,
Hoje a gente tem o Código de Ética de Barcelona, que é um código de tarô, que é um código legal para ler, até porque o código é para o profissional e para o consulente. Quer dizer, a gente também tem esse papel, nós tarólogos, temos esse papel informativo, de esclarecimento. Uma parte do nosso trabalho é falar, tem coisa que não dá para fazer, né? Não dá para eu jogar tarô para saber como vai ser sua vida daqui 20 anos. Sim. Porque não é uma ferramenta de ser, é uma ferramenta de estar. São coisas que a gente acaba pulando nessa... Etapas. E aí você cai num lugar ali que pode esbarrar na irresponsabilidade. Sim. O tarô, ele tem muito preconceitos já, né? Aqueles misticismo que a pessoa já vem querendo descobrir exatamente o futuro. Só que o tarô, ele vai muito além disso. O tarô, ele é autoconhecimento prática, eu posso dizer 100%. E na maioria das vezes a pessoa não entende isso. Ela chega para você num desespero total e ela não quer se autoconhecer, né? Ela não quer, como que eu posso dizer? Ela quer ouvir, na verdade, o que ela quer. Né? Ela quer que aquilo se resolva. Exatamente, da forma dela, do jeito dela. E se você ainda não fala o que ela quer, na maioria das vezes você não é um bom tarólogo, não serviu para você aquilo. Né? Então a gente entra em muitas raízes, em muitas vertentes, talvez, de todo esse misticismo, né? Que foi feito em cima do tarô. Exato. Né? E você vê onde entra aí o ChatGPT? Exato. Se ela quer ouvir o que ela quer, eu, Kelma, você, Cláudio, não vai dizer. A gente não vai dizer. Se não sair no jogo, a gente não pode dizer. Sim. Mas o ChatGPT diz. Pode. E na maioria das vezes a pessoa acredita ainda. Então, porque eu vejo, assim, em TikTok, rede social, enfim, nas redes, pessoas indicando, sabe? Então, menino. É muito complicado isso. Mas eu fico assim... E tem toda uma questão... Desculpa te cortar, mas tem toda uma questão capitalista aí mesmo. Tem uma questão de monetização. Porque tem sim o influencer... Por trás. Que sugere que você jogue com a Alexa, sendo que ele está recebendo a publi, a Amazon com a Alexa está por ali recebendo, e a pessoa que vai se consultar está absolutamente descoberta. Sim. Então, existe também uma pergunta que eu faço bastante, principalmente no Instagram, que é onde eu fico mais, que é a pergunta assim, quem que está financiando isso e o que você está financiando? Você tem noção do que você está financiando? Sim. Porque a gente não para pensar. Exatamente. Entendeu? A respeito de todo esse cenário. É complicado. Muito. A gente mal entrou aqui no programa, mal iniciamos e o programa está chegando ao final. Lembrando que esse programa com a nossa querida Kelma Mazieiro, ele vai ser dividido em 2 partes. Nós estamos chegando ao final do primeiro episódio. Vamos voltar logo em seguida. Na próxima quarta-feira, a partir das 5h30 da manhã, nós vamos estar juntos novamente para a segunda parte, o segundo episódio dessa conversa. A conversa fluiu. Falei para ela logo no começo que eu fiz um roteiro, mas a gente vai e sai fora do roteiro e passou super rápido. Eu já quero que você siga a Kelma Mazieiro aí, porque ela tem muita informação, ela tem muito conhecimento. Nas redes sociais dela, ela traz muitas reflexões. É o @Kelma Mazieiro. É isso mesmo? É, @Kel Mazieiro. Ah, é Kel Mazieiro? É, Kel Mazieiro. Ah, tá, legal. Que aí é com 2 Z's? Os dois mas, né? Isso, Kel tá. Mazieiro. Entendi. Também você pode acompanhar ela lá, acessar o site dela, que é também kelmamazieiro.com. Lá tem artigos, tem a programação de cursos, de consultas. Gente, eu fiz uma consulta particularmente com a Kelma e é maravilhosa. E também você pode estar escutando o podcast dela, o Taraloguês. Taraloguês, que está disponível no Spotify, Amazon e YouTube. Amazon, Spotify, YouTube, Deezer. Ou seja, em todas as plataformas. O nosso programa está chegando ao final. A gente volta daqui a pouco, na próxima semana. É um prazer estar com você nesta quarta-feira. Eu espero que o seu dia seja maravilhoso. Kelma, obrigado. Obrigada, e daqui a pouco a gente está de volta. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser.